Eu estava pensando sobre isso outro dia, estava conversando com um colega. Qual o problema do time do São Paulo girar em torno do Rames Rodrigues? Fala galera, beleza? Tortex Tricolor na área. Vamos falar um pouco agora de Rames Rodrigues, que está sendo o melhor jogador e com certeza ele vai ser eleito o melhor jogador da Copa América, porque ele tem 6 assistências, 1 gol, no total de 7 participações então de gols em 5 jogos da Copa América, né? É um baita resultado, né? Um baita desempenho. E aí que vem a pergunta, né? O que será que está acontecendo? Eu vou trazer aqui um vídeo aqui mostrando um pouquinho sobre o que o Mauro César e também o Flávio Prado pensam sobre isso, e é muito parecido com o que eu penso. Eu sempre achei e continuo achando que tem alguma coisa de errada interna, sabe? Coisas entre jogador e comissão técnica e o Rames Rodrigues. Alguma coisa tá estranha. Eles levantaram algumas questões que até falei no outro vídeo que eu postei. É um vídeo um pouquinho longo que tá aí no canal. Eu vou deixar o card aí pra vocês, pra depois vocês usarem ele de complemento diante desse vídeo que eu vou colocar pra vocês aqui agora, beleza? Não esquece de deixar o like e se inscreve no canal, que tá bem importante pra gente conseguir fazer o canal crescer, beleza? Então bora pro vídeo. O meu dia tá meio nervoso e tal, mas na semana que vem ele vai ter o reforço do melhor jogador da Copa América, o grande Rames Rodrigues. E hoje ele faz 33 anos, então o torcedor de São Paulo comemore. O Mauro tava falando do retorno dos uruguaios, né? Daqui a pouco também estará de volta o Rames Rodrigues. O melhor jogador da Copa América, o Mauro está dizendo, vai melhorar o Flamengo com jogadores que não são do nível do Rames Rodrigues que a gente viu lá na Copa América. Então, semana que vem o São Paulo terá o reforço do melhor jogador da Copa América. Jogou mais que o Messi, todo mundo concorda com isso. Eu achei então, um absurdo daquele programa, né? Aquele programa na Espanha lá, o El Chiringuito. É absurdo, mas eu vou falar aqui. Que eles estão considerando o Rames para a bola de ouro, aí não dá. Pela Copa América não dá. Aí é brincadeira, né? Aí tá de sacanagem. Bola de ouro. Não, comentaram lá. Eles comentaram lá. Não sei se foi sacanagem, eu vi em rede social. Sacanagem, né? Mas de qualquer forma, é o melhor jogador da Copa América. O mesmo programa que tem insultos racistas com o Vini Júnior lá. Qualquer coisa que você diz desse programa aí merece total desprezo, né? Então. Um bando de malas reunidos lá. O Zubeldia, ele tem o reforço do melhor jogador da Copa América. Eu fui me informar. Sabe que o Rames Rodrigues, ele treina no horário certo, ele cumpre tudo certinho. Então, cabe ao treinador aproveitá-lo, né? Tá aí. Ele não tá nervoso pra caramba. De repente, ele bota um cara... O Rames toca bem na bola? Toca, não toca? Ele não é um jogador com visão de jogo e tal, não sei o quê? Cabe ao treinador aproveitar. Ele mostrou que pode. Se não, chama o Néstor Lourenço. De repente, o Néstor Lourenço sabe fazer o cara jogar o que ele tá jogando lá, não é? Tem uma questão aí nessa história do Rames que eu penso assim, quando o São Paulo contratou, a gente até discutiu aqui, a questão física é uma delas. Ele consegue jogar a Copa América e tal, mas ele não consegue ter uma temporada linear. Ele se machuca demais, ele tem muitos problemas de lesão, fica fora. Isso sempre foi assim. Quando ele estava a última oportunidade, acho que o mais interessante que ele teve foi no Everton, com Carlo Ancelotti, na Premier League. Ele começou bem o campeonato inglês, de repente começou a se machucar de novo e sumiu, ficou um tempão parado, aí voltou 2 meses depois, aí vai, joga 2 partidas, machuca de novo. E esse é um problema. Agora, partindo do princípio que ele está inteiro, eu estava pensando sobre isso outro dia, estava conversando com um colega. Qual o problema do time do São Paulo girar em torno do Rames Rodrigues? O time de São Paulo é formado de jogadores do nível dele? Ele é muito melhor que esses caras todos. Não tem comparação. Absoluta. Tecnicamente, sem dúvida. Cara, o cara jogou em grandes clubes. O cara fez o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, no Maracanã contra o Uruguai. Surgiu lá no... Jogou no Real Madrid, jogou no Bayern. O cara jogou em times grandes, pô. Jogou em grandes campeonatos. Ele foi um jogador de top ali. Né? E ele é um cara tecnicamente muito melhor que todos os caras do São Paulo. Sem dúvida. Então, quando o São Paulo contratou, Dorival, o técnico, deveria ter conversado. Dorival, temos a chance de trazer o Rames Rodrigues. A gente consegue montar um time para esse cara? Para tirar o que ele pode nos oferecer? Mas o que foi tratado sempre não, ele tem que se encaixar, ele não vai se encaixar. Aí é pueril até a ideia, né? Você acha que o Rames Rodrigues veio para cá para se encaixar em algum time? Fosse São Paulo, Palmeiras, Flamengo, não vem. Porque esses caras, quando vêm para o Brasil, gente, o cara que atinge esse patamar, ele vem assim, tô indo para o Brasil porque o mercado se fechou na Europa para mim. Então o Brasil virou uma alternativa. Na América do Sul, quem paga melhor é o Brasil, né? Então eu vou pro Brasil. Mas ele não vem pra cá assim, nossa, é meu sonho jogar no São Paulo, o Campeonato Brasileiro é uma coisa assim do sonho. Não é. Se fosse um outro clube brasileiro, seria a mesma coisa. Não tô falando que do São Paulo, não. É geral. Isso aqui para eles é final de linha. Tem caras que são muito profissionais que voltam, não. Vou lá e vou. O Gustavo Gomes estava no Milan. Mais jovem, é verdade, mas estava no Milan, tá bem encostadão lá.
Aí até na Luiz época... Gustavo, dentro do próprio São Paulo. Então, aí ele vem. Então ele vem pro futebol brasileiro, vem e se aplica, se empenha, para citar um exemplo, né? E tem vários outros. O Gustavo pode ser mais um exemplo. Fernandinho. Né? Fernandinho, exato. Verdade. Então você tem jogadores que vêm e que realmente levam a sério, mas o Rames é outro temperamento. Ele é uma primadona, gente. Então, assim, quando você vai se meter com um cara desse, você tem que pensar, ou eu trago esse cara e vou ver uma maneira de tirar o talento dele para ajudar meu time, mesmo que seja alguns jogos eventuais, então eu não trago. Mas aí trouxeram ele como se fosse, mais um, vai aí e se encaixa aí. Não vai. Na cabeça dele, ele deve pensar, cara, eu sou muito melhor que esses caras aqui. Não vou ficar aqui correndo para marcar ninguém. Aí é na seleção da Colômbia. Primeiro que ele tem essa coisa de querer defender a seleção da Colômbia. Isso o motiva muito mais do que o São Paulo. Isso é evidente. Seria ingenuidade achar que é igual. Não é igual. Ele tem motivação para jogar na seleção. E a seleção se oferece para ele. O principal jogador hoje, e colombiano fora, é o que? É o Luiz Dias. Né? É o principal jogador. Porque ele fez 2 gols no Brasil e tudo mais. Joga no Liverpool, titular, um jogador, ótimo jogador. Mas o Rames é a estrela, é o cara talentoso, é o cara diferente. E ali ele se empenha, joga, porque também é tiro curto. É uma competição que dura um mês. Então ele pode jogar tudo ali, depois ver como é que fica. E tem sido assim já há algum tempo. Então o erro é quando o São Paulo vai buscar, deveria ter pensado nisso tudo. Vale a pena? A gente consegue encaixar esse cara? Porque se você pega um time e prepara e ele se anima e tal, ele vai decidir jogo. A gente comentou aqui na época. Por mês que seja, né? Que seja. Nós comentamos até aqui na época aqui. Se ele fosse o Renato Augusto, que o Renato Augusto naquela época estava resolvendo jogos pro Corinthians, né? Jogava eventualmente e resolvia jogos pro Corinthians. Se ele for o Renato Augusto, São Paulo vai ajudar. Mas não conseguiu ser nem isso, um jogador eventual. Mas acho que São Paulo tem uma parcela de responsabilidade pela maneira equivocada como for buscar o jogador, sem procurar entendê-lo. Porque eu acho que ele ia se transformar aqui. Porque aqui também tem muito essa coisa, né? Tipo, todo mundo pensa assim, não, eu sou o São Paulo, eu sou o Flamengo, eu sou o Palmeiras. Sim, o Real Madrid é maior. Mas o cara jogou no Real Madrid, o Bahia era maior, o cara jogou no Bahia. São clubes globais. Curiosamente, o São Paulo... também devem ser cobrados também, claro. para aproveitar alguma coisa que o São Paulo paga uma fortuna. Sim. E meio que o técnico se acomoda. Ele não se encaixa da maneira que eu quero. É conveniente. Ele também não se encaixa do jeito que eu quero. Tá, mas... eu tenho uma pedra preciosa, ela não se encaixa, eu vou deixar de lado? Isso aí só se justificaria se esse encaixe fosse numa equipe que está ganhando todo mundo. Olha, meu time é uma máquina, ganha todo mundo. Como é que eu vou enfiar esse cara no time? Desculpa, não tem jeito. Aí você fala, realmente, o cara pode ser um craque, mas o time do cara tá ganhando todos os jogos, né? Lidera o campeonato, é a melhor campanha da Libertadores, está bem na Copa do Brasil, foi campeão estadual. Aí você fala, pô, não é o caso do São Paulo. São Paulo não tá com essa bola toda. Então, acho que a questão é essa também. Mas quando compraram, o Rames foi, na verdade, o quê? O parceiro do presidente naquele desfile maravilhoso, chegando do jatinho, né? aquela coisa emocionante. Foi isso. Quase um outdoor ambulante. Curiosamente, ele foi contratado depois que o Renato Augusto fez aquele gol no São Paulo. Tem isso também. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Que ele decidiu o jogo, o Renato Augusto, a favor do Corinthians, e aí já, no dia seguinte, estava lá. São Paulo busca Rames Rodrigues. E todo mundo imaginou que poderia ser um Renato Augusto, só que pro lado do São Paulo. São Paulo tem história. Break na Rádio Jovem Pan, voltamos já com o bate-pronto para você. Seguimos no YouTube. Diga, Flávio, rapidinho. Pedro, o São Paulo tem histórias de alguns jogadores históricos que vieram para São Paulo. O primeiro Leônidas da Silva que muda a história. São Paulo deixa de ser um time comum para ser um time grande. Ele vira grande quando vem o Leônidas. Aí depois, em 57, ele traz o Zizinho, outro jogador histórico que também muda a história. Em 69, ele traz Gerson e o monstro Pedro Rocha. Né? Lá atrás, a gente não consegue. Depois traz Cerezo. Trouxe o Falcão, que não foi legal, não deu certo, tá machucado e tal. Mas você começa a imaginar assim, bom, será que esses caras todos, o próprio Raí, quando voltou da segunda vez, será que esses caras se encaixaram naquilo que o treinador queria? Ou eles fizeram um time em função dele? Zizinho, eu não sei, 57, não posso falar. Gerson e Pedro Rocha, eu lembro perfeitamente que o treinador falou, opa, vamos chamar esses caras, vamos conversar. Ainda chamaram o Edson Segon e o São Paulo montou um baita time. E ganhou tudo, né? Leônidas, será que quando o Leônidas chegou, o treinador fala assim, não, Leônidas, você vai ter que voltar e tal, não sei o quê? Ou falar, chegou o Leônidas, vamos trabalhar, né? Eu não estou comparando o nível de jogador, tá? Só estou colocando que, proporcionalmente, hoje, o Rames faz essa diferença. Então, não sei, de repente, se o treinador da época falar, não, o Leônidas não quer voltar para marcar, eu não vou colocar o Leônidas. Doutor Paulo Machado de Carvalho pegava, dava um bico na bunda dele, que ele estava voando até hoje, não é? E ele mudou o patamar de São Paulo. Será que em 57 também houve essa acomodação? Ah, não, o Zizinho está muito velho.
69, 70, eu posso garantir que o Gerson jogou do jeito dele. O Gerson nunca foi de correr, era um outro futebol, concordo com tudo isso. Cerezo, quando chega, há uma adaptação do São Paulo a ele. O próprio Daniel Alves, o Diniz faz um acerto ali para que ele jogasse. E ele rendeu. Há uma certa acomodação no caso do Ramos Rodrigues. Eu concordo que ele é folgado. Sim. Isso ele é mesmo, a gente já falou algumas vezes. Mas aí você vê o cara jogar tudo isso, né? Pelo nível do time do São Paulo, acho que dá para fazer um sacrifício nas ideias do treinador. Hoje existem algumas muletas que são muito curiosas, né? Uma delas é a seguinte, até você fala às vezes um tom de elogio, nem sempre merecedor é o técnico, que é o técnico manteve as suas convicções. Eu pensei, será que a convicção dele significa a melhor solução para o time? Ele está certo? Ele pode estar errado. Mas o técnico, isso pode, manter as convicções pode significar o quê? Teimosia. Teimosia, para mim, é burrice. Você é teimoso, você é burro. Você está errando e continua errando. A intransigência é burrice. Teimosia é intransigência. Você não consegue mudar de opinião. Você vê que está errado, mas insiste naquilo. Né? Então o pessoal fala muito isso. Não, a convicção do técnico... Daí, se a convicção do técnico estiver levando para o lado errado, for o general Custer, não adianta nada. Então eu acho que tem muito isso. As pessoas repetem isso e isso é bom para os técnicos. Que ele fica nessa conveniência. Não, o cara tem a convicção dele. Tá bom, mas ele está errando. E, de fato, eles não são cobrados com relação a isso, né? O material de trabalho que ele tem permite as convicções que ele tem. Exato. Os grandes treinadores não... A não ser que você seja o Guardiola. Você é um revolucionário e tal. Mas você vê o Louco Bielsa, ele foi atrás até de jogador da várzea lá para montar um time. E você vê o Uruguai jogar, né? Então, se você é um... De volta à rádio. Se você é um mega treinador... Ok, treinador comum era muito bom que ele se adaptasse ao material que ele tem, principalmente quando o time não tem muito dinheiro. Realmente, eu confesso, a grosso modo, o Ramos Rodrigues eu não teria contratado. Nem eu. O histórico dele não permite isso. Mas aí você vê o cara jogando, que ele está jogando na Copa América, e o São Paulo é um time com pouca criatividade, um time com muita garra, muita disposição. Rogério Ceni impôs isso ao time de São Paulo e ele permaneceu. E aí, a convicção do técnico... Aí eu fui me falar, o Rames é vagabundo, ele falta. Não, o Rames treina, ele vai, ele cumpre tudo certinho. Só que é burocrático, sabe? Ele não vai se adaptar às convicções do técnico. Ele vai falar, se andar na rua, eu e o técnico, quem as pessoas vão reconhecer em Madrid, em Londres, no Japão? Pô, eu vou me adaptar às convicções? Não, vamos ver, pô. Você pode me ajudar? Se você sair um pouquinho das suas convicções? Galera, foi o que eu disse lá no outro vídeo, que eu vou deixar o card aqui agora pra vocês. Foi a mesma coisa. Existem técnicos, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria que fica nessa, eu tenho as minhas convicções. Técnico engessado, que não quer propor mudanças para o bem do clube. Não, é do meu jeito, do jeito que eu quero. E aí você tem um puta de um jogador em mãos, um ouro na mão. A gente tá vendo aí que ele tem qualidade. E talvez por convicções ele vai acabar indo embora, né? Vai acabar sendo feliz em outro lugar, em outro clube. E aí a gente vai ficar com mais raiva ainda. Mais raiva ainda. Porque se ele sai do São Paulo e joga bem em outro clube, aí sim vai ficar cada vez mais provado de que alguma coisa está de errado dentro do São Paulo. Nada tira isso da minha cabeça. Vou dizer uma coisa que eu disse lá no outro vídeo também. A gente só vai descobrir isso só quando ele sair do São Paulo. Porque se o Júlio Casares quer vender ele, não vai falar mal dele. Porque se falar mal dele, vai queimar ele, não vende. Certo? Se ele falar mal dos técnicos, se ele falasse mal desde lá de trás, do Dorival, depois do Carpini e agora do Zubeldia, ele queima agora o Zubeldia, no caso. Então ele não quer falar mal nem de um lado nem do outro. Ele não quer falar o que está acontecendo. Porque ele vai ter que falar mal de algum dos lados e aí vai pegar mal. E aí isso daí vai rachar o clube, né? Vai rachar o time, na verdade, né? Então esses comentários que a gente vê quando perguntam tanto pro Zubeldia, quando perguntam pro Júlio Casares, é uma forma de proteger, de blindar os jogadores, blindar o time, mas tem coisa errada, certeza. Não é possível que ele consegue jogar lá na Colômbia aqui não. A pergunta que eu levantei lá, uma das questões que eu levantei foi: e se trouxesse o técnico da Colômbia aqui no São Paulo? Será que ele não jogaria? Será que ele não ia fazer o Ramos Rodrigues jogar? Tá vendo? Olha que pergunta interessante. Pra gente ver
Se alguém consegue fazer ele jogar, então não é ele o problema. Não é assim que eu vejo. O problema tá em alguém que não tá afim que ele jogue lá. Quem eu não sei ainda, mas a gente vai acabar descobrindo quando ele for embora. Aí vão soltar, vocês vão ver só. Próximo jogo do São Paulo, galera, vai ser contra o Grêmio, vai ser aqui no Morumbi, transmitido pela Premier. Vai ser dia 17, quarta-feira. Então esse final de semana a gente não vai ter jogo. Provavelmente é por causa da Copa América, né? Não vai ter jogo. Então vai ser às 20 horas, transmitido pelo Premier. Depois a gente vai pegar o Juventude e o Botafogo, hein? Líder do campeonato, hein? Jogos importantes aí que a gente pode virar o primeiro turno aí bem próximo dos líderes. Vamos agora, né, cair matando. Tem que ganhar do Grêmio, hein? Tem que ganhar do Grêmio. Todo mundo bateu no Grêmio. Só faltava a gente ressuscitar o Grêmio também, né? E é isso aí, galera. Não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal. E eu sempre termino assim. Eu sou São Paulino, eu sou São Paulino de coração. E eu quero ver meu time ser campeão. Vamos, São Paulo!